E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso porto. Vamos falar um pouco sobre o trabalho de missões. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante, que é sobre a ingerência do missionário no campo de missões transculturais. A ingerência da cultura, né? Quando o missionário ele chega no campo e ele, ao invés de pregar o evangelho e respeitando a cultura local, ele há uma imposição da sua própria cultura ali no campo de missões. E vamos lá, como é que o missionário ele pode fazer essa ingerência? Como é que ele pode trazer esse malefício no campo de missões? A primeira coisa que a gente vai observar é a questão da própria cosmovisão em si, que é a segunda linguagem, né? A primeira linguagem que nós temos, e a linguagem também, ela pode ser, porque o missionário ele vai pregar o evangelho e ele vai usar uma língua, e muitas vezes você vai usar o teu idioma no campo de missões, e como você está pregando o evangelho, você exerce uma certa influência no campo em relação ali às pessoas, e quando você está trazendo o evangelho àquelas pessoas, ao invés de você se aculturar e ter uma aproximação, e ter você com a sua cultura, aproximar das pessoas e aprender a linguagem, vamos falar aqui do idioma, que é a língua, né? A linguagem de relacionamento na comunicação, você começa já a trazer muitos traços do teu evangelho, vamos falar aqui do brasileiro. Você traz muitas das palavras utilizadas no meio evangélico brasileiro e você implementa aquilo ali, como fazendo parte do cristianismo. Isso não é verdade, tá? Então isso aqui você tem que ter cuidado. E a segunda linguagem também, que é a cosmovisão que você tem. Então a forma que você está vendo o mundo, a forma que você está enxergando o mundo, que nós enxergamos o mundo. E muitas vezes você chega no campo de missões, você vai encontrar as pessoas, elas tendo uma outra forma, uma outra ótica das coisas. Isso não tem nada a ver em relação aos padrões bíblicos, né, os princípios bíblicos, mas muitas vezes do seu relacionamento, dos valores, né, de como eles tratam, vou dar um exemplo, de como eles tratam a comida, né. Então, nesse aspecto aqui, a gente pode entender o seguinte: o que é a comida para você? O que vale a comida para você? Um prato de comida. E muitas vezes no campo de missões, a alimentação, a comida, ela tem valores totalmente diferentes daquele que você tem. Então você vai gerar essa interferência na cultura, e essa interferência ela é feita, né? Principalmente quando você gera uma conexão com as pessoas. Tá, você chega no campo de missões transculturais, você aprendeu a língua, tá bom? Você tirou as documentações, foi lá na migração, tirou a documentação, e aí começa o processo da pregação do evangelho. As pessoas elas vão se aproximar de você interessadas na mensagem que você está trazendo, que é o evangelho, tá? Com isso, você, como missionário, vai exercer de certo modo influência sobre as pessoas. E aí você não vai prestar atenção em alguns pontos. É o ponto da própria língua em si, a questão da língua, como a gente já tem comentado, e a questão da cosmovisão, como é que você está enxergando, né, esse mundo onde você está chegando, onde você está sendo inserido. Então, isso aqui são pontos que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Pode ser um pouco confuso a gente falar sobre isso, né, para pessoas que não têm experiência nenhuma de campo. E uma coisa que eu tenho observado bastante no campo na prática, isso a gente aqui nos países da América do Sul, porque a gente vai entendendo isso aqui, principalmente isso aqui é muito mais forte no caso, quando o brasileiro, se o vento vai deixar eu gravar aqui, vamos ver se não faz tanta zoada aqui no meu microfone. Isso aqui vai acontecer com muito mais força quando o missionário está numa cultura onde ele tem maior influência. Então aqui, por exemplo, o Brasil, ele tem influência forte na América Latina, principalmente o missionário brasileiro. Isso tanto não vai acontecer se você for pregar o evangelho no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Porque é ao contrário. A cultura europeia
ela tende a ser uma cultura bem mais forte e influenciar o brasileiro. Então é por isso que o brasileiro ele vai ter uma resistência maior na aculturação e na aproximação do pessoal local, das pessoas locais, do nativo, né, para poder gerar essa conexão e pregar o evangelho. Então, assim, são situações que a gente vê assim, na prática, é muito comum. Então, volto a dizer, essa situação de ingerência, ela acontece com muito mais forças nos países onde o Brasil, ele tem... Eu não tenho tanta experiência, aliás, não tenho experiência, eu nunca fui na África até agora, né? Mas conversando com missionários, isso acontece bastante. Missionários brasileiros que vão para a África, estão desenvolvendo o trabalho na África, e às vezes existe uma tendência, vamos falar assim, de abrasileirar o evangelho ser um pouco brasileiro nesses lugares onde eles estão chegando, por causa dessa ingerência que é feita. Olha, sinceramente falando, isso não é saudável. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, para a gente ficar para ficar mais fácil da gente compreender o que eu estou falando aqui. Nós chegamos na Bolívia e eu lembro de a gente andar em alguns lugares e os irmãos me apresentarem algumas igrejas. E aí chegou uma hora, alguém falou o seguinte: aquela igreja ali é a igreja de brasileiro. Aquilo já me deu um choque, sabe? Igreja de brasileiro. E eu fui ver que na realidade quem estava à frente era um brasileiro, mas a igreja não era uma igreja de brasileiro. Era só o missionário que era brasileiro ali. Mas a igreja era boliviana. A maioria dos membros ali eram bolivianos, né? Eu fiquei curioso, né, com isso. Eu fiquei... Por que é considerada a igreja brasileira? Então, quando eu procurei me aproximar e ter um pouco mais de contato, eu observei que aquele missionário, ele pegava as músicas do Brasil, os estilos musicais do Brasil, ele simplesmente traduzia e ele trazia isso aqui para a realidade na Bolívia. Então, o povo boliviano, quando eles olhavam para aquela igreja, mesmo tendo maioria boliviana, mesmo tendo o povo ali, a maioria sendo o povo boliviano, né? Tendo uma igreja na Bolívia, maioria boliviana, e os cultos, etc. Mas o que estava acontecendo é que o estilo do Brasil, ele era trazido para lá. E o povo local e até mesmo os outros crentes tinha a compreensão que aquele estilo não era boliviano, era um estilo brasileiro. Eu tenho observado assim, conversado com brasileiros, né, que estão no campo de missões. Então a música, ela vai conectar muito forte com o lado sentimental, vai conectar aquele momento da busca de Deus, né? No meu caso, eu cresci na igreja de Assembleia de Deus, então para mim é muito comum os hinos da harpa cristã. E aí quando você vai para um lugar igual a Bolívia e Peru, em muitos lugares, você não vai ter, né? Aqui no mesmo Paraguai, nós não temos o povo cantando a música, a harpa cristã. A gente na nossa igreja, a gente canta porque a gente mistura muito. A nossa igreja aqui está numa região de fronteira, né? Então eu procuro cantar os hinos, as canções, né? Os corinhos, né? Que são cantados no Paraguai, que o povo do Paraguai conhece muito bem. A gente ainda tem muito falta, né, da presença do Guarani, da música Guarani na nossa igreja. Nós não temos geralmente quem faz louvor sou eu e minha esposa, e a gente não faz. Mas existe essa falta, né, da gente implementar a música paraguaia para que haja uma conexão maior. E a gente canta música brasileira também, mas se você for mais lá para dentro, o pessoal vai cantar, tá? Sabe, os hinos da harpa cristã? Não vai ter. Os hinos do estilo da Cassiane? Não vai ter. Os hinos do estilo da Ana Paula Valadão? Não vai ter. Você entende? Então, essa ingerência cultural da música, isso é muito perceptível. Puxei um pouco mais aqui de lado, porque o sol tá batendo bem aqui na minha... Vamos lá, vamos continuar conversando. Outra forma também para que se haja essa ingerência é a própria forma do culto em si. Como é que é feito o culto, né? A reunião de adoração. A gente pode falar também do próprio templo, né? Existe uma cultura
de como formar o templo, de como montar o templo, né? Então nós brasileiros, dependendo da denominação de que denominação você vem, você vai ver uma forma de estruturar aquele templo ali onde você está acostumado. Então você vai para um país onde o templo ele é diferente. A forma que as pessoas falam assim, não, eu me sinto bem neste lugar aqui, né? Então você vai nesse lugar e você vai encontrar um templo diferente. Isso o americano tem feito bastante. Ele tem trazido a cultura da presença daquele templo deles, da forma que eles desenham o templo, né? Se eles vão construir uma igreja, vamos falar assim, como é que eles vão organizar o templo, como é que vai ser o púlpito, né? O desenho, a cor e etc. Então existe uma tendência de trazer isso de fora e ao invés de pensar o seguinte, nós vamos procurar observar mais ou menos como é que é os demais templos locais, até mesmo se tiver povo evangélico, se não, você procurar ter esse cuidado desse ambiente e procurar fazer algo cada vez mais nacional e não trazer de lá. Porque fica aquela coisa de, ali é a igreja americana, você entende? Ali é a igreja americana, eles têm um estilo americano. E aí se torna, de certo modo, o próprio evangelho, o povo nativo, ele vai compreender que aquele evangelho é meio que americano, o evangelho americano. E é isso, mano, tem acontecido também com o Brasil. Né? Então, obreiros brasileiros estão acostumados com o estilo de templo, de formação, construção, chegam no lugar, a maioria das construções não são iguais e ele vai fazer muitas vezes igual. Isso acontece nos países onde o obreiro brasileiro ele tem influência, né? Volto a dizer, isso geralmente não acontece nos países da América do Norte, isso não vai acontecer na Europa, né? Acontece muito na África, acontece nos países da África, acontece aqui nos países da América do Sul. Então, são coisas simples, sabe? Que parece que não tem nada a ver, mas nós estamos sempre impondo a nossa cultura. Essa ideia de trazer a nossa cultura, impor a nossa cultura. E isso passa uma linguagem ao nativo meio que subliminar de que aquela mensagem que nós estamos trazendo é uma mensagem brasileira, é um evangelho brasileiro, tá? Isso é muito perigoso para o desenvolvimento do evangelho, tá? Porque não vai ter uma conexão. Aí é que entra um problema sério que tem acontecido durante os muitos anos da igreja, né? Não somente a igreja brasileira, mas a igreja de forma geral, a igreja europeia, quando foi para os países da África ou os países da Ásia, né? Então, existe uma aproximação das pessoas, das igrejas europeias, a igreja evangélica europeia, com o objetivo de se beneficiar daquela aproximação, e não tanto focando o próprio evangelho em si. Aí entra a situação do sincretismo, né? Porque as pessoas, elas vão vestir aquela roupagem do evangelho que nós estamos trazendo, uma roupagem muito evangelho do nosso país. Isso estou dando um exemplo do caso das igrejas europeias. Então elas vão se aproximar, elas vão procurar atender aquelas exigências social, mas elas não vão limpar o problema da idolatria do seu coração. Não há uma entrega por completo, né? Então essa mensagem que a gente traz do campus é bastante importante. A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Infelizmente isso é muito visceral, sabe? É um negócio assim que está muito tomado. Se o missionário ele não estiver muito consciente, ele acaba indo para o campo e ele acaba trazendo essa ingerência, né? Infiltrando, né, a sua própria cultura no campo de missões, e isso vai gerar problema a longo prazo, né? A gente sabe que existe uma curiosidade por parte do nativo de conhecer a cultura do missionário, né? O missionário, ele, como eu já tenho dito, ele vai exercer essa influência, isso é normal. As pessoas vão olhar para você e vão te valorizar, principalmente nos países onde você, como brasileiro, você tem mais influência do que você é influenciado. Volto a dizer, isso acontece na América do Sul,
Países da África, isso não acontece tanto. Europa, América do Norte, entendeu? Então, geralmente, nesses países, o brasileiro ele é influenciado, isso tanto não acontece. Mas vamos lá. E nesse aspecto, o erro que o missionário tem no campo é acreditar que quando ele começa a gerar essa influência, a influência do estilo de música, a influência do estilo da comida, a influência do tipo de comida, né? A mudança, quem sabe. Não sei, você chega num lugar onde o povo come com a mão, aí você começa a comer com garfo e faca e as pessoas começam a querer comprar garfo e faca. E todo mundo come com a mão. Aí você tá lá comendo com seu garfo e daqui a pouco você vê o pessoal que tá vindo na igreja comendo com garfo e faca. E aí o que o missionário tem em mente? Olha só, o reino de Deus está trazendo transformação. Irmão, isso é uma questão cultural, tá? Tudo bem, se você quiser comer com garfo e faca na sua casa, eu acredito que você tem que se resguardar. Mas você acreditar que ver essa mudança cultural, o povo que comia com a mão agora está comendo com garfo e faca, você vê essa mudança cultural, que isso aí é algum avanço do reino de Deus, isso aí tá errado, tá? Isso aí tá errado. Então, são situações assim de influência que a gente vai vendo, são situações de influência que a gente vai vendo, que são situações que traz problemas ao verdadeiro avanço do Evangelho. Qual que é o problema disso? Para a gente encerrar aqui nosso vídeo, né? Nosso sol aqui tá, aliás, o vento tá muito forte aqui, vamos ver se a gente encerra nosso vídeo aqui. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso aqui é você levar um evangelho falsificado que se torna um evangelho brasileiro ou um evangelho americano, né? Então, isso aqui é um evangelho falsificado. Deixa eu limpar meu óculos aqui, que eu acho que tem uma formiga no meu óculos. Isso aqui tem sido discussões sérias, né, de agências de missões que trabalham na preparação, não apenas no apoio, mas na preparação do missionário. E, infelizmente, pela ignorância de muita gente, não tem sido colocado em prática. Como eu falei, é algo muito visceral, né? Se você não tiver muito controle daquilo ali, do que você vai fazer no campo, você acaba praticando isso aí. E isso vai gerar problemas a longo prazo na formação do próprio, uma dependência extrema do nativo em relação ao missionário. Ele vai acreditar que a obra só realmente está funcionando se tem a presença do missionário, porque a ausência sua como missionário, se é o caso seu que você vai para o campo, a ausência sua na cabeça do nativo é a ausência daquele evangelho real, que o nosso ponto aqui, a gente chega a esse acordo. A gente chega a esse ponto que é um evangelho falsificado, porque o evangelho real é aquele evangelho que adapta a cultura do povo, tá? O evangelho não vem mudar se as pessoas vêm comer com garfo ou com a mão, tá bom? Se eles usam uma roupa típica deles, ou se tem que usar a tua roupa igual como você usa no Brasil, na tua igreja. Então, você tem que prestar atenção nisso. Na ausência do missionário, aquele trabalho que era para ser um trabalho nativo, formados pelo nativo, direcionados pelo nativo, mantidos pelo nativo e dando crescimento mediante o nativo, ele tende a minguar e a enfraquecer. Se não houver uma adaptação, uma mudança com o tempo, isso aí vai dar problema, né, a longo prazo para o trabalho local, tá bom? Bom, é isso aí. Bom a gente conversar um pouco sobre o trabalho de missões. Espero que esse vídeo aí tenha trazido um pouco de esclarecimento sobre essa ingerência, né? essa influência que muitas vezes o campo pode exercer. Que você possa crescer um pouco mais aí no conhecimento do serviço de missões. Um abraço, Deus te abençoe, até mais.